Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa, tá aí sempre nos comentários, compartilhando, deixando o like. Muito obrigado a todos vocês que fazem o canal crescer. E hoje nós vamos falar de um desses assuntos polêmicos do WhatsApp e aqui do YouTube também, né? Porque são aqueles assuntos ioiô que vão e vêm. Alguns anos atrás era o tal do ácaro, né? Tudo que tinha de problema na sua planta era ácaro. Hoje em dia é o tal do vírus mosaico. Por que vírus mosaico para cá? Segundo estavam me falando nos comentários aí, a turma tá até tocando fogo em plantas, né? E a coisa tá séria, né? Pelo jeito virou um pânico generalizado. Tem todo mundo com hipocondria com plantas. Eu lembro que alguns meses atrás o Jonathan, ele me perguntou sobre o vírus mosaico. Eu acabei dando só uma descrição para ele e tal, tomar alguns cuidados, mas não fui tão profundo no assunto. Como vocês sabem aqui no canal, eu não sou de falar meias verdades, eu não sou de ficar aí de achismo. Eu sempre pesquiso, sempre corro atrás e trago aqui só os fatos. Aí eu vou mostrar para vocês uma plantinha aqui. Aquela plantinha que veio de São Paulo, que está aí em outro vídeo. Aí a planta está com essas manchas aqui, umas manchinhas verdes, né? Folhas queimadas, feiosas. Tá uma tristeza, coitada. A outra aqui também não tá lá essas coisas. Tá aqui toda coitadinha. Há uns 6 anos atrás seria ácaro. Você botasse uma foto dessa planta num grupo de WhatsApp e o pessoal dizendo, isso é bácaro, isso é ácaro, você tem que fazer isso, aquilo outro, toca e por aí vai. Hoje em dia se bota uma foto dessa na planta, foto de uma planta dessa no WhatsApp e vão dizer que é vírus mosaico, eu tenho que tocar fogo na planta. Como vocês já sabem, isso aqui na verdade a planta viajou muito tempo e viajou no escuro e tal, e ela fica com essas manchas e tem esses problemas. Tanto é que vocês podem ver que as folhas mais recentes, né, que brotaram, são essas de cima, que brotaram aqui já, aqui na minha casa, elas estão completamente verdes, a planta é completamente saudável, não tem problema nenhum. E aí? Rosas do deserto e o vírus mosaico, o que a gente pode falar sobre isso? Eu vou ser curto e grosso, direto e reto. Não existe, tá, nenhum relato oficial sobre o vírus mosaico acometendo rosas do deserto no Brasil. Tá bom, gente? Não existe pesquisa, não existe nenhuma das agências reguladoras tem esse dado, então oficialmente não há nada que prove que o vírus mosaico acomete rosa do deserto no Brasil. E por que dizer que não existe nenhum relato oficial e nenhum órgão regulamentador diz que existem rosas do deserto contaminadas com o vírus mosaico? Porque o vírus mosaico é um vírus muito destruidor, é um vírus muito, né, dá muito prejuízo. E toda vez que isso acontece, toda vez que uma planta detectada com um vírus desse nível, eles precisam de relatos oficiais porque é preciso fazer uma contenção desse tipo de vírus para poder não acometer, principalmente o mosaico que acomete vários tipos de plantas diferentes. Então, repetindo, não existe nenhum relato oficial de órgãos oficiais, nem de faculdades, nenhuma pesquisa que prove que o vírus mosaico acometeu rosas do deserto aqui no Brasil. Tá bom? Vou enfatizar bem essa questão do Brasil, porque depois eu vou falar outras coisas. Eu vi muito em blog, em site de venda, aqui no YouTube. Mas o fato é que ninguém mostra nada, né? E eu já venho pesquisando isso há um tempinho, só me informando, porque no dia que eu fosse falar também eu acabava com essa história de uma vez só. Então vamos aos fatos. Em 2004, o Cucumber Mosaic Virus, que é o vírus do mosaico do pepino, o vírus mosaico do pepino, ele foi detectado nos Estados Unidos, lá no estado da Flórida, certo? Em rosas do deserto. Foi encontrado num grupo comercial, vírus mosaico do pepino, em rosas do deserto. Mas isso foi lá nos Estados Unidos em 2004. E isso está lá no site da Sociedade Americana de Fitopatologias. E eles têm relatos de doenças em plantas do mundo todo. Porque justamente para ver o tipo de controle. Principalmente, como eu falei, em vírus e pragas que são tão destruidoras como é o caso do mosaico. Em 2010,
O vírus mosaico foi detectado em Taiwan, lá na Ásia. E foi exatamente o mesmo vírus, o Cucumber mosaico virus, o vírus mosaico do pepino. Ou seja, repetindo, aqui no Brasil não existe nenhum órgão brasileiro e nem existe nenhum órgão regulamentador internacional dizendo que o vírus mosaico tem atacado rosas do deserto aqui. Então você não precisa se preocupar. Um outro vírus que é também muito destruidor, um vírus que causa muito estrago, traduzindo, é mancha selvagem do tomate, vírus da mancha selvagem do tomate, que é o TSWV, que pode acometer rosas do deserto e já foi detectado na Europa desde 95. Mas, novamente, eu não encontrei nenhum relato oficial de rosas do deserto sendo acometidas por este vírus aqui no Brasil. A maioria dos problemas de doença de rosa do deserto são causados por pragas, como fungos, tá? E principalmente insetos. A questão da planta estar tendo sua seiva roubada, tendo sua seiva sugada, também cria manchas e pode acontecer das pessoas confundirem. Mas o vírus ele só é detectado através de testes de DNA. Eles removem aquela parte acometida com a doença, ou se não, tiram a seiva da planta e fazem testes, multiplicam os vírus que eles encontram lá e fazem um teste de DNA para poder realmente detectar se existe ou não aquele vírus. Mancha é sintoma. Pode ser várias e várias doenças, mas não é, até agora, nenhuma delas foi comprovadamente vírus mosaico. Então você não precisa sair tocando fogo na sua planta, porque sua planta está manchada. Tá bom? Isso é uma coisa que as pessoas falam aí no YouTube e no WhatsApp que não tem nenhum senso comum. O que acontece mais? Se sua planta tiver algum tipo de vírus, algum outro tipo de vírus, pode acontecer. Como qualquer outro ser vivo, ela pode ser acometida por alguma doença viral. As primeiras questões que você tem que fazer é fertilização, substrato de qualidade, tudo isso porque a planta vai precisar de nutrientes. Planta saudável não fica doente. E se uma planta saudável fica doente, ela melhora. É como nós mesmos. Se você tem uma doença que não é fatal, não é uma doença muito grave, você toma remédios e você descansa, você se alimenta bem, você naturalmente fica bom. O mesmo acontece com as plantas. Então, para deixar isso bem claro, rosas do deserto, aqui no Brasil, não são acometidas pelo vírus mosaico, nem pelo TSWV, que é o vírus da mancha selvagem do tomate. Tá bom? Não precisa entrar em desespero. Eu espero que agora vocês digam isso, né? Se alguém falar no YouTube ou alguém falar para vocês no WhatsApp, vocês podem dizer, a Kleber falou lá, que não tem nada disso não, que é tudo conversa fiada. E, obviamente, aqui na descrição vai estar os links que comprovam o que eu estou falando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.